Eis que eu já tomei o meu café, já dei os recados iniciais, já agradeci a todos. Nós vamos iniciar, eu só peço que os irmãos orem, viu, irmãos? Eu tenho me preocupado muito ultimamente, eu quero externar isso para vocês. Eu tenho me preocupado muito ultimamente com a questão do mundo espiritual, sabe? Porque é assim, eu vejo a cada dia que as coisas, elas estão assim, muito complicadas, muito complicadas. A secularidade está tomando conta da vida das pessoas e por mais que digam que tem espiritualidade, nós percebemos pessoas cada vez mais vazias, pessoas cada vez mais sem Jesus, pessoas cada vez mais tentando pelos seus próprios esforços, tentando chegar a algum lugar. E assim, eu às vezes, eu já preguei sobre Eliseu e eu vou pregar de novo. E eu tenho dado muita ênfase também nessas questões, pela Bíblia. Quem tem acompanhado tem visto que eu tenho tratado muito das questões humanas, das questões interpessoais, das questões de relação com Deus, da questão da graça. Agora mesmo eu preparei uma série maravilhosa do Pela Bíblia, que só trata da graça. Praticamente são 46 textos, onde a gente vai tratar sobre a graça. E trazendo comentários atuais, né? Comentários próprios, não é comentário de inteligência artificial não. Tá? São comentários próprios, baseados pela misericórdia de Deus e pela graça que me foi dada no conhecimento que tenho. Então eu quero que os irmãos acompanhem pela Bíblia todos os dias e pensem, eu falei sobre o profeta Eliseu, quando ele estava sendo atacado pelos sírios e o ajudante dele simplesmente não via o mundo espiritual. E ele disse, Senhor, abre os olhos para que veja. E quando ele abriu os olhos, eis que a montanha estava cheia de carros de fogo. Então, irmãos, aguçar a visão espiritual, isso tem me preocupado muito com a igreja local e também com os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Aguçar os olhos espirituais. E quanto mais eu avanço em estudar secularmente, mais eu vejo a necessidade de abertura de olhos espirituais. Então, pensa nisso. Pastor, eu tenho algumas dificuldades ainda, eu preciso trabalhar isso, isso e isso. A gente vai dando dicas, irmãos. Pastor é igual médico, né? Ele não resolve o seu problema, mas ele indica o remédio, tá? Então eu quero que os irmãos pensem nisso. Se vocês soubessem, eu tenho estudado muito sobre essa questão de batalha espiritual, porque tem uma heresia muito grande aí que corre também pelo meio evangélico, então eu tenho estudado até para poder pregar para vocês uma hora ou outra sobre isso, para que vocês possam ter um entendimento melhor. Tá legal? Bom, vamos lá. Vamos tratar então o que é que a Bíblia nos diz. Lucas capítulo 5. São 4 encontros com Jesus. Nesses 4 encontros, a transformação foi clara e evidente. E a pergunta que eu gostaria de deixar para você, que está hoje nos acompanhando, é: quão profunda foi a transformação na sua vida depois que você se encontrou com Jesus? Essa é a ideia que eu gostaria de falar com vocês hoje. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Vamos começar montando esse cenário aqui na nossa cabeça. Deixa eu dar um bom dia aqui para a irmã Pompeia e também para o Adriel. Deus abençoe. Adriel, um grande abraço para você. Vamos começar montando esse cenário na nossa cabeça, irmãos. Bom, está Jesus pregando para uma multidão de pessoas lá no lago da Galileia e o pessoal procurando ficar cada vez mais próximo de Jesus para poder ouvir a palavra, não é? E eu acho assim incrível, porque
ao ar livre, e você vê como são as coisas interessantes que a gente precisa compreender quando a gente faz a leitura da Bíblia. Ao ar livre, nós temos o vento, que ele leva a voz. Nós temos o eco, né, dependendo o local que você está. E imagine, Jesus não gritava. A Bíblia diz que Jesus não gritava. Ele não usava microfone, mas ele falava de uma maneira, o local era estratégico, onde as pessoas conseguiam ouvir a palavra de Deus, né, impelida também pelo vento. E é muito interessante, eu quero que você faça esse cenário aqui na sua cabeça. Jesus, ele está de costa para a praia, e o povo está à frente dele, ele está pregando, está ensinando, e o povo quer ouvir. Só que eles estão empurrando Jesus, e Jesus está entrando para dentro do mar. Então ele vê ali o Pedro, os irmãos dele, lavando as suas redes. E nessa ocasião, Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Eles estão ali lavando as suas redes. E quando pensa que não, Jesus vê os dois barcos ali, vazios, praticamente, os pescadores ao lado. E aí Jesus entra num dos barcos e pede para que Pedro, tanto veja que o Evangelho chama-o de Simão ainda. Ele entrou num dos barcos e pediu que afastasse da praia, né, e sentou-se no barco para ensinar. Né? Olha só que coisa interessante. Então Jesus falou, afasta um pouquinho esse barco porque quero ensinar sentado. Falar sentado é mais difícil do que falar em pé. Mas Jesus senta-se e vai ensinar aquelas pessoas. Ele traz ali um sermão, que Mateus capítulo 4, versículo 18 em diante também fala sobre o chamado dos primeiros discípulos. Ele traz ali o seu sermão e depois ele diz para Pedro, isso aqui, pessoal, é pelo período da manhã, tá? Isso aqui é pelo período da manhãzinha. E aí ele fala, quando ele acaba o sermão, ele despede o pessoal. E aí ele fala com Pedro algo que vai mudar a vida de Pedro. Então o primeiro ponto que eu gostaria que você entendesse aqui. Pedro se encontra com Jesus em uma situação completamente inusitada. Pedro estava no lugar certo, na hora certa. E aí, tendo acabado de falar, versículo 4. Disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque tu és quem está dizendo, quem és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Irmãos, olha que experiência interessante que a gente precisa pegar. Quando eu falo em mundo espiritual, é ler a Bíblia compreendendo. Olha só. Eles trabalharam a noite inteira pescando. Porque pescar à noite, para quem gosta de pescar, sabe que é muito mais produtivo. Então eles não pegaram nada durante toda a noite. E aí Jesus fala assim, vai para águas profundas. Vai para águas profundas e lança as redes. Aqui eu quero tirar um princípio com vocês. Irmãos, às vezes, nós podemos ser profissionais em qualquer área, mas coloca uma coisa na sua cabeça. Eu quero que você fixe bem isso que eu vou falar. Não importa a área que você atua, não importa quão especialista você seja, se não for pela voz de Deus e pela misericórdia de Deus, você não vai ter êxito naquilo que você está fazendo. Então é muito importante que você entenda e aprenda a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus muitas vezes vem através de pregações como esta. É por isso que eu lamento quando as pessoas perdem reuniões cristãs como esta. Mesmo que seja pela internet, mesmo que seja aqui fisicamente. Eu realmente, irmãos, eu fico assim, entristecido, porque depois de tanto tempo
depois de tanto tempo ensinando a palavra de Deus, e sem cobranças, não é? Sem cobranças. A gente não cobra nada, a gente não cobra presença, não cobra nada. A gente espera que a pessoa, conforme eu disse, o pacote da graça agora que eu vou lançar no Pela Bíblia, a partir da outra semana, a gente espera que a pessoa tenha compreendido a necessidade de ouvir a palavra de Deus. Porque, às vezes, eu fico analisando, muitas pessoas não conseguem compreender essa necessidade. Veja que Pedro, inicialmente, ele também não compreende. Não, mestre, mas, poxa, quer dar aula para a gente? Somos pescadores, afinal de contas, não é? Mas como é o senhor que está falando, vou dar esse crédito para o senhor. Então, irmãos, em primeira mão, eu gostaria de dizer o seguinte: não existe crente ilha, tá? Não existe crente ilha. O que é isso? Os irmãos podem até acompanhar pela internet. Só que quando você está acompanhando pela internet, você está no mesmo espírito que nós estamos. Você está na mesma igreja que nós estamos. A única diferença é que você está um pouco à distância. Só isso. Agora nós compramos um projetor onde possibilitará, inclusive, eu pregar para a igreja à distância. Inclusive eu. Então, olha só que coisa interessante. Não que eu vou ficar pregando à distância, eu vou vir aqui sempre. Vou estar sempre aqui com vocês. Mas se por acaso precisar me ausentar, nós temos a parte híbrida que os pastores fazem e eu posso também fazer a pregação à distância, se necessário. Entendeu? Então, eu quero que os irmãos entendam essa primeira parte. Não existe crente ilha. Não existe o crente que sabe tudo. Você pode ser o que você for. Você precisa da orientação de Deus. Essa orientação pode vir através de reuniões como esta. Essa orientação pode vir através de uma mensagem de WhatsApp. O nosso grande problema, irmãos, sabe onde reside? Nós achamos que somos especialistas na vida. Esse é o nosso grande problema. Nós não temos mais, e quando eu digo nós, é o mundo. É o mundo. Eu estou fazendo transporte por aplicativo nas horas vagas, porque não é tão curto o meu tempo, não tenho tempo mais. E eu vou, como analista humano, isso está me enriquecendo muito, que eu vou conversando com as pessoas, conversando. E eu estive conversando com uma psicóloga essa semana, e falávamos exatamente sobre a maneira como as pessoas estão se comportando. E me veio aquilo que o apóstolo Paulo diz, que as pessoas não têm mais afeição natural. Não estão dispostas a acordos. Não é? Ou seja, está tudo ficando muito automático. Tudo ficando muito automático. As pessoas se sentindo especialistas na vida, não querem mais ouvir a palavra de Deus. Então, quando você pega, por exemplo, Pela Bíblia, eu quero que os irmãos creiam que Deus ainda fala através da sua palavra. Só que como a Bíblia não tem boca para falar para você, a Bíblia fala através da boca de pessoas. Então, irmão, pega aquilo que está no Pela Bíblia e começa a ouvir. Não tente ser um especialista na vida. Não pense que você sabe tudo. Sabe por quê, irmãos? Eclesiastes capítulo 7, tem um versículo 15 e 16, tem um texto que eu gosto muito, e para mim é um remédio bíblico, né? Assim como no direito nós temos alguns remédios constitucionais, na Bíblia nós também temos alguns remédios para tratar o nosso eu. E lá diz assim, olha, não seja ímpio demais. Por que você vai morrer antes do seu tempo? E não seja sábio demais, porque você vai causar a si mesmo a desolação. Às vezes tem pessoas que acabam ficando sozinhas. Por quê? Porque repele outras pessoas, repele amigos. Por quê? Simplesmente por conta de problemas pessoais, internos. Então, tem que aprender a ouvir, irmãos. Tem que aprender a ouvir, tem que estar com o ouvido atento. Tem que ouvir a voz de Deus.
E foi o que Simão fez. Mestre, a gente trabalhou a noite toda. Poxa vida, mas tá bom, vai, é o senhor que está falando. Você percebeu? Aqui tem um outro detalhe que eu gostaria que você soubesse. De quem eu estou ouvindo isso? É de qualquer pessoa? Ou é de alguém que me conhece? É de alguém que eu confio? Esse é um ponto interessante. Como que você julga as críticas, por exemplo? É fácil, irmão. Sabe por que crítica não me atinge? Está a irmã Rosânia de prova que se me atingisse eu já tinha morrido, do tanto que eu sou criticado. Sabe por que não me atinge? Porque é o seguinte, a crítica e a ofensa, ela só pega em você se você receber. Se você não receber, ela volta para quem fez a crítica ou para quem fez a ofensa. E aí você deve perguntar, será que essa pessoa me conhece o suficiente para fazer esse tipo de crítica à minha pessoa? Isso não é julgamento. Então de quem você está ouvindo? Eu ouvi de um cara que eu respeito como homem de Deus. Ótimo. Então pega para você a palavra. Aí dá certinho. Pega, irmãos. Mas pega assim, sem querer ser um especialista da vida, tá? Eu, pela misericórdia e pela graça que me foi dada, eu ainda continuo aprendendo academicamente e aprendo com pessoas todo o tempo. Esses dias eu estive transportando uma passageira e ela comentava algo e eu achei interessante a fala dela. Eu falei, isso eu vou colocar no meu status. A fala dela foi o seguinte: se o seu dia não está bom, não tente estragar o meu. Ela disse que disse isso para um outro motorista, que ela deu bom dia, o cara falou, só se for bom dia para a senhora. Então, olha só que interessante. E eu coloquei realmente no meu status. Tem pessoas que às vezes o dia dela não está bom, a vida dela não está boa, mas ela faz de tudo para fazer a sua também não ficar. Então a gente precisa prestar atenção de quem nós ouvimos. É o que Pedro está mostrando aqui. Mestre, eu sou especialista em barco, eu toco esse negócio desde criancinha, já estamos lavando as redes porque não deu certo, foi aquela noite, perdemos a noite, mas vindo de Vossa Excelência, eu vou fazer isso, eu vou jogar as redes. Vamos lá. Tipo, né? Não estou acreditando muito, mas quem sabe dá certo, né? Quando lançaram as redes, vai fazendo esse cenário na sua cabeça. Os barcos eram pequenos. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Aqueles homens estavam lavando as redes e agora eles lançam onde Jesus mandou. A quantidade de peixes é tão grande que as redes começam a rasgar. Ou seja, Jesus era especialista em pesca. Ele era o criador do mundo, ele sabia onde estava aquele cardume de peixes. Pedro não sabia. Da mesma maneira, acontece conosco, irmãos. Às vezes, você não sabe onde o seu problema tem a solução. Mas, em Deus, Ele tem. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Sabe qual que é o seu problema? O seu problema é que você me ouve como quem está ouvindo um ser humano. Esse é o seu problema. Você me ouve como quem está ouvindo um ser humano. Se você me ouvir como quem está ouvindo a voz de Deus, você vai falar assim, não, realmente isso que o irmão está falando tem razão. E foi o que Pedro fez, ele ouviu a voz de Deus. Deus sabe onde está o seu problema. Só que Deus não vai descer lá no seu quarto e falar assim, oi pianinho, tudo bem pianinho? O seu problema é esse. Não, Deus vai falar aqui na reunião cristã. Deus vai falar pela Bíblia. Deus vai falar através de outra pessoa. Assim como o ferro aguça o ferro, o homem aguça a face de outro homem. Não existe crente ilha. Você pode até estar assistindo essa reunião sozinho ou sozinha neste momento, mas você está ligado a um corpo que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eles pegaram uma quantidade de peixes que começaram a rasgar-se as redes. Ou seja, Jesus sabia onde estava o cardume. Jesus sabe onde está o seu problema. Quem crê nisso diz um amém. Então, irmãos,
tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Tem que aprender a ouvir. Sabe, eu noto que os crentes hoje são muito, podemos dizer assim, muito místicos. São muito místicos. E quando existe uma palavra, um culto racional, como é o caso do nosso, ensinando, levando as pessoas a raciocinarem, existe uma rejeição natural sobre isso. Por quê? Vou ficar ouvindo. As pessoas preferem, é o barulho, é o som, é aquela igreja preta, é aqueles focos, sabe? São aquelas galerias, são pessoas bem vestidas demais. Gente do céu, está ridículo o mundo evangélico e Deus não está falando neste mundo. Então, vocês que ouvem a palavra de Deus, fidedignamente como ela o é, vocês podem ter certeza que precisam considerá-la como palavra de Deus. Eu sempre digo uma coisa, irmãos, por duas coisas eu não vou responder a Deus. Por duas. Eu vou responder pelo resto. Qualquer pecado inerente ao ser humano eu vou responder. Mas dois eu não vou responder. Negligência ao meu pastorado, dizer que eu deixei de ensinar para vocês tudo o que eu sei, jamais eu responderei. Porque tudo que eu sei eu ensino. E agora eu estou fazendo pós-graduação em Ciências da Religião, para me aperfeiçoar, para pregar para vocês. Então, eu quero que os irmãos entendam que esse pecado aí eu não vou responder. O outro pecado que eu não vou responder, de maneira nenhuma, é por guardar mágoa de alguém, ou por desenvolver amargura no meu coração. Jamais, isso aí também não. Esse também eu não respondo. Deus sabe todas as coisas. Agora o resto, Deus pode me condenar por todos os pecados do homem, para mim não vai ter problema nenhum. Mas como o sangue de Jesus me purificou de todo pecado, eu estou tranquilo. Mas desses dois aí, eu estou sossegado. Então, irmãos, presta atenção nisso. Eu quero usar esse texto aqui para falar para você que você não deve ser um especialista de vida. Não importa o que você é. Não importa se você, como dizia o poeta, não importa se você é um padre, um doutor ou um policial e acha que ainda está contribuindo para o nosso belo quadro social, quando nós só usamos 10% da nossa cabeça animal. Não importa. Então esquece esse negócio de ser especialista. Pensa que tem mundo espiritual. Para de querer achar que sabe de tudo. Quem está entendendo o que eu estou falando, dá um amém. Para de querer achar que sabe de tudo. É necessário que você preste atenção na palavra de Deus. Por quê, irmãos? Os tempos ficarão cada vez mais trabalhosos. Diz o apóstolo Paulo que nos últimos dias os tempos serão trabalhosos, difíceis de manejar. As pessoas serão amantes de si mesmos, caluniadores, sem autodomínio, e assim vai. Então o tempo está ficando cada vez mais difícil. Se você não tiver essa visão, você vai entrar na mesma vibe do mundo. Você vai entrar na mesma vibe, você vai se tornar um crente chato, você vai se tornar um crente caluniador, você vai se tornar um crente de difícil acordo, você vai se tornar um crente amargurado, você vai se tornar um crente que o Espírito Santo não aparece na sua vida. Entendeu? E isso é muito ruim. Então, o versículo 7. Vocês entenderam esse segundo ponto que eu estou destacando aqui? Não seja um especialista na vida. Não importa o que você é. Não importa. Lembra que aquilo que você aprendeu, de repente na escola, na faculdade, alguém ensinou para alguém, e alguém ensinou para mais alguém, e Deus é quem deu sabedoria para o homem. Então a gente precisa considerar a fonte de qualquer ensinamento nesse aspecto como vindo de Deus. Certo? Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do barco, para que viessem ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundar. Peixe demais. Imagina, 2 barcos e que estão quase afundando de tanto peixe. De novo, Jesus sabia onde estava o cardume de peixes. Jesus sabe onde reside o problema no seu coração. Você crê nisso, varão?
Jesus sabe onde está o problema no seu coração. Irmão, não adianta você disfarçar, porque nós somos mestres em disfarçar o problema. Se tem uma coisa que nós sabemos fazer, e fazer bem, é disfarçar o problema. E tentamos enganar Deus, mesmo sendo crentes. Tentamos enganar Deus, assim, resistindo. Irmãos, é assim, não tenha vergonha de reconhecer que você não é um especialista na vida. Você não sabe. A vida tem manual de instrução. Quem sabia disso? Você leu o manual de instrução dessa mesa, varão? Leu. Você está lendo do projetor, varão? Tá. Um aparelho eletrônico vem com manual de instrução. A vida também tem manual de instrução. E a Bíblia, a palavra de Deus. Então, meu irmão, pensa nisso. Tá? Quando Simão Pedro viu isso, ele viu os barcos quase afundando, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito. Um outro ponto que eu gostaria de salientar nesta pregação. Irmãos, está cada vez mais difícil reconhecer o abstrato. Crente não vê mundo espiritual. Crente não reconhece que é pecador. O orgulho tem tomado conta do coração humano em proporções incalculáveis. E a Bíblia diz que todo aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade não está nele. Pedro, quando vê aquilo, ele, meu Deus do céu, espera aí, tem algo diferente com esse homem. O encontro com Jesus transformou a vida de Pedro. O primeiro encontro aqui do capítulo 4, do capítulo 5 de Lucas. Pedro reconhece que é pecador. Irmãos, e reconhecer que é pecador, deixa eu ensinar isso para vocês. Não significa que você tenha que viver o tempo inteiro com a consciência pesada, cabecinha baixa. Ai, porque eu sou pecador. Não. Reconhecer que é pecador, irmãos, significa você ter um coração quebrantado. Significa você parar de querer ser autossuficiente. Significa você dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Sabe? Significa você se alargar nas relações com o próximo. Significa você parar de ter pé atrás com os outros. Significa você começar a ter mais misericórdia dos outros, como Deus tem de você. Significa você entender que você é pecador quando você teve um encontro com Jesus. Então, quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida deve mudar, mas deve mudar para melhor, não deve mudar para pior. Não deve mudar para afastar as pessoas, tem que mudar para atrair. Nós somos um imã que atrai pessoas, porque a aura de Jesus está em nós. Isso nós precisamos repensar. E foi exatamente o que Pedro pensou: olha, se afasta porque eu sou pecador. Então, irmãos, a gente também precisa parar, baixar a nossa bola. Não importa o que sejamos, nós somos pecadores. Precisamos ter essa consciência. Ter essa consciência é tudo. Eu sou um pecador, só que tem uma diferença: eu sou um pecador remido e lavado no sangue do Cordeiro. Como eu sou um pecador remido e lavado no sangue do Cordeiro, então eu tenho paz com Deus. Sabe quando a pessoa tem uma doença crônica? Sabe quando a pessoa tem uma doença crônica? Aquela doença tem cura? Não, mas tem tratamento. Ele vai viver a vida inteira com aquela doença, até morrer. Mas a doença tem tratamento. Isto é o pecado nas nossas vidas, irmãos. O pecado é uma doença crônica que a humanidade não mais reconhece, assim como Pedro reconheceu. O pecado é uma doença crônica nas nossas vidas. Mas qual é o remédio? O remédio é o sangue vertido de Jesus na cruz do Calvário.
Qual é a representatividade desse remédio? Quando é que você toma esse remédio? Alguém sabe me dizer? Quem sabe me dizer quando é que a gente toma o remédio contra o pecado? É na Santa Ceia. Quando você participa na Santa Ceia, quando você come do pão e bebe do vinho, você deveria pelo menos, quebrantar o seu coração, estar de bem com o próximo, estar de bem com a vida, estar de bem com o mundo e reconhecer: eu sou pecador. Isso aqui está me purificando de todo o meu pecado. São símbolos sagrados que representam o sangue e o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Então afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Então está aqui mais um ponto: o encontro com Jesus transforma um pecador em um pecador convertido. Nós só vamos deixar de ser pecadores quando nós formos arrebatados ou quando nós morrermos. Aí nós vamos deixar de ser pecadores. Caso contrário, nós não vamos ficar pecando de propósito. Nós não vamos ficar pecando de propósito. Tem que tomar muito cuidado com Hebreus 6, né? Toma muito cuidado. Então nós não vamos ficar pecando de propósito, mas reconhecer que é pecador, quando nós nos encontramos com Jesus, transforma-nos de um pecador voluntário para um pecador involuntário. Grande abraço ao irmão Américo e a todos os irmãos. Irmão Américo contribuindo aqui com o canal, como sempre. Deus abençoe e fica na paz de Jesus, meu irmão. Então, queridos, vejam só. Versículo 9 agora. Versículo 9. Pois todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Ponto interessante para a gente. Olha só como são as coisas, irmãos. Eu acho lindo os detalhes da Bíblia quando você lê a Bíblia. Eu não sei. Eu acho que é por isso que eu tenho tanto prazer de ler a Bíblia. Porque eu fico me atendo aos detalhes. E olha só. Pedro, como sempre Pedro. Afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. A atitude dos outros, todos eles estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Ou seja, nós pescamos. O Pedro já pensa diferente. O Pedro fala: se não é pelo mestre, nós não teríamos pescado. Então eu pergunto a você: em qual categoria você está? Naquela, se não fosse Jesus, você não teria o que você tem? Ou você está achando que construiu na sua própria força? Vocês entendem isso? É o que a gente precisa começar a compreender, irmãos. A gente precisa baixar a bola, irmãos do céu. Eu não sei, eu mudei muito. E graças a Deus mudei para melhor. Depois que você vai ficando mais velho, você passa dos 30. Tem alguém que já passou dos 30 aí? Eu passei dos 30 recentemente, então você vai parando, pensando. E a gente vai mudando, irmãos. E eu começo hoje, e eu quero que, se você não passou dos 30 ainda, pensa nisso. Pensa um pouco mais na nossa finitude. Pensa um pouco mais na nossa finitude. Sabe por quê, irmãos? Nós não somos nada. Eu começo a ter pena de pessoas que andam com essa mania de cancelar os outros na internet, de bloquear os outros na internet como se fosse algo assim fantástico, tipo, eu estou matando esta pessoa da minha vida. E isso é muito legal, porque é um assunto que nós estamos discutindo academicamente hoje. Olha só, na faculdade é uma coisa que a gente já discute: as relações interpessoais sendo mortas através das redes sociais. Você mata pessoas literalmente quando você bloqueia, quando você cancela, por uma palavra que a pessoa te falou, coisa parecida, não é? Então, irmãos, não é nosso. Eles ficaram perplexos com aquilo que haviam feito. Pedro está perplexo porque entendeu que Jesus tinha algo a mais. Então não é você que faz, não é você que tem. Eu estou cansado de pregar isso.
Não é você que faz, não é você que tem. É Deus quem te qualificou, ou é Deus quem te habilitou. Então, irmão, não use isso de modo a gerar impiedade na sua vida. Não use isso de modo a prejudicar os seus relacionamentos interpessoais por conta do conhecimento que você acha que tem, usando apenas 10% da sua cabeça animal, como dizia o poeta. Então pense nisso, não é? Não é você que fez. Eles ficaram perplexos, porque eles haviam feito a pesca. Quer dizer, tem coisas que a gente não reconhece que é Deus que faz na nossa vida. O cidadão ficou a noite toda tentando pegar peixe e não conseguiu. Chega Jesus e fala, vai para águas profundas. Jesus, às vezes, irmão, ele entra no profundo do seu coração. Ele entra nas águas profundas do seu coração. Ele entra nas partes mais entranháveis, porque ele conhece. E é ali que ele opera a cura. Seja uma cura física, seja uma cura emocional, não importa. Quem crê nisso, dá um amém. É aqui, irmãos. Então, quando você estiver vendo que você está muito raso, você está em águas rasas, é porque você está confiando em você. Você está achando que você é especialista. Vai para águas profundas. Deixa Jesus mergulhar no teu coração. Deixa Jesus mergulhar nos teus rins. Que a Bíblia usa também os rins como sede das emoções. Deixa Jesus mergulhar. Aí você vai ver a diferença. Você vai perceber. Muito obrigado à irmã Maria Aparecida também colaborando com o canal. Deixa Jesus mergulhar, irmãos. Quem crê nisso? Deixa Jesus mergulhar nas águas profundas da tua doença. Deixa Jesus mergulhar nas águas profundas do teu casamento. Deixa Jesus mergulhar nas águas profundas da tua vida financeira. Deixa Jesus mergulhar nas águas profundas da vida. E você vai perceber que a pesca que você vai fazer vai ser uma pesca maravilhosa. Porque Jesus passa a operar. E tem uma coisa interessante também, viu, irmãos? Jesus só opera quando a gente deixa. Enquanto nós estamos pensando que somos especialistas, eu estou fazendo porque eu aprendi e tal, porque eu sou, esquece, não haverá operação de Jesus. Jesus só opera quando você dá espaço para Ele, tá? Muito obrigado à irmã Maria Puma também contribuindo com o canal, Deus abençoe. Então Jesus só opera quando você dá espaço para Ele. Então dá espaço para Jesus, mas seja humilde, irmão, sabe, se quebranta, reconheça os seus erros. Ninguém é da última prateleira da vida. Todos nós temos problemas, por mais que você ache, porque o problema de crente é pensar que, o único problema de crente é pensar que sexualidade é que é o problema. Ah não, eu não faço sexo extraconjugal, então eu estou bem, estou legal, estou jóia, sou um crente top. É assim que os crentes pensam. Esquece, irmão, pega Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21. As obras da carne são manifestas, as quais são impureza, conduta desenfreada, prática de ocultismo, mentiras, idolatrias. Tudo que a gente faz é obra da carne. Tudo que a gente faz é pecado. Então a gente tem que parar com esse negócio, né? Você já pensou se Deus fosse te cancelar por conta do que você faz todo dia? Já parou para pensar nisso, irmãos? Então, eles ficaram perplexos pela pesca que haviam feito. Esse ainda é o tema que eu estou. Então não foram eles que fizeram aquela pesca. Aquela pesca só aconteceu porque Jesus estava naquela pesca. Jesus estava presente. Então coloca uma coisa na sua cabeça. Se Jesus não estiver presente na sua empresa, ela não anda. Se Jesus não estiver presente na sua vida, ela não anda. Se Jesus não estiver presente na sua vida financeira, ela não anda. Quem compreendeu o que eu estou dizendo? Isso é visão espiritual.
Agora, enquanto você estiver nadando de braçada, você vai continuar lançando a rede e ela vai voltar vazia. Aí você diz para mim: ai pastor, eu já fiz tanto, eu já orei tanto, mas não aconteceu. Não acontece, pastor. Irmãos, é simples. Você está tentando pelos seus esforços. Você está lançando a rede do lado errado. Baixa a bola, seja humilde. Senhor, por que está acontecendo esse tipo de desavença na minha vida? Por que está acontecendo esse fracasso na minha vida? Por que está acontecendo essa situação na minha vida? Você vai ver que Jesus está faltando. Por quê? Olha só, não sou religioso, mas vou citar. Começa tudo a dar errado. Dá uma pesquisada, o quanto você tem orado. Dá uma pesquisada, o quanto você tem assistido reuniões como essa para edificar a sua vida. Não é que assistir misticamente vai melhorar a tua vida, mas vai ter conselhos para você que vão te ajudar a resolver aquela situação. Dá uma olhada o quanto você olha pela Bíblia todos os dias, que vai ter conselhos para você para ajudar a tua vida. Então dá uma olhada o quanto você está perto de Jesus. Resumindo, é isso. Dá uma olhada o quanto você está perto de Jesus. E dá uma olhada, né, o quanto você está longe de Jesus. Porque às vezes, eu sempre tenho dito isso, irmãos. Às vezes tem pessoas que acordam, eles já encontram um dia cheio. Jesus fica fora do dia dele, irmão. Ele está com um problema pessoal com outro irmão. Ao invés dele colocar Jesus no meio, ele acha que a sabedoria dele resolve. Acaba se afastando. Ele está com um problema na empresa, ele acha que vai resolver sozinho. Não põe Jesus. Então, quando Jesus está conosco, a pesca acontece. Quando nós achamos que somos nós que fizemos, as redes voltam vazias. Fui claro nesse princípio? Então dá uma olhada, se as suas redes estão voltando vazias, dá uma olhada em que ponto que Jesus está na tua vida. Dá uma olhada em que ponto que Jesus está na tua vida. Aí vai ficar mais fácil de você compreender. Aí seja humilde, reconheça, fala: peraí, deixa eu dar uma paradinha, para tudo, deixa eu voltar e verificar por que isso aqui está dando errado, tal. Deixa eu verificar se tem conselho. E não se envergonhe, irmão. Pode me mandar mensagem e dizer assim: pastor, está tudo dando errado na minha vida. Eu vou fazer uma conferência com você, vou sentar, vou entender e vou te mostrar onde Jesus está faltando na tua vida. Eu andei aconselhando um irmão recentemente, e esse irmão, ele me liga quase todo dia. Quase todo dia ele liga. E aí, veja só, ele liga quase todos os dias para me relatar o mesmo problema. O mesmo problema. Sabe o mesmo problema, irmão? Aquele que começa a dar raiva já de você ouvir todo dia a mesma coisa. Eu queria que ele estivesse aqui na igreja hoje ou estivesse me ouvindo. Porque ele sabe que eu não escondo, só não cito o nome. Mas, cara, todo santo dia o mesmo problema. O mesmo problema. Eu já dei 200 mil conselhos para o cidadão. Seu problema é esse, está identificado. Você tem esse problema aqui e Jesus está aqui. Você tem que fazer isso aqui, ó. Trazer Jesus para o centro da tua vida, para esse problema ir mais para lá. Aí ele não faz. Aí dá pau no problema de novo. Primeira pessoa que ele liga, eu. Aí eu estou trabalhando, ele me liga. Aí eu estou pregando, como quase agora, saí fora para atender, ele ligando. Irmãos, pelo amor de Deus, eu tenho todo o prazer em atender, mas nós temos que compreender que você tem que ter atitude, assim como Pedro teve. Vamos lá para as águas profundas, vamos jogar rede. Jesus está falando, vamos fazer. Ponto. Então eu gostaria de deixar esse primeiro ponto claro para vocês. Certo? Então esse foi o primeiro encontro de Jesus, que transformou a vida de Pedro. Ficou claro para vocês? Conseguiram criar esse quadro na cabeça de vocês? Mexeu com a vida de vocês? Ajudou a ver de outro ângulo? Amém? Então, pessoal, pega essa primeira lição. Encontrar com Jesus transforma a vida para melhor, não para pior. Se alguém disser para você, você está mudando para pior, cuidado. Se alguém disser para você, você está mudando para pior,
cuidado, essa pessoa gosta de você. Ele está tentando te alertar que talvez você está deixando Jesus um pouquinho distante da tua vida e está sendo muito mais humano. Muito cuidado, presta atenção. Vamos lá. Vamos a um outro encontro com Jesus que transformou a vida de uma outra pessoa. Então Jesus estendeu a mão, Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, pode purificar-me. Vamos lá. Muito obrigado à irmã Antônia Mota, também contribuindo com o nosso canal. Deus abençoe e multiplique na sua vida. Olha só, irmãos, depois eu vou ler o nome de todo mundo aqui. Se você está assistindo aí, deixa o seu ok também, dá o seu nome aí. Pastor Roberto, grande abraço. Jesus agora, irmão, ele se encontra numa cidade, passou para o outro lado da margem, e agora ele encontra um homem cheio de lepra. E eu quero que você preste bastante atenção nos princípios que a gente extrai daqui, desse encontro de Jesus. Olha só, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo: eu quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça a sua purificação e os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia a notícia dele se espalhava ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-los e para serem curados de todas as doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Alguns princípios interessantes aqui da cura do leproso, agora que eu quero tirar com os irmãos. Em primeiro lugar, aquele homem, ele diz uma frase interessante para Jesus. Repita comigo: se o Senhor quiser. Irmão, a primeira coisa que você tem que falar com Jesus no seu problema: Jesus, o Senhor sabe que esse problema aqui, para mim está difícil, mas se o Senhor quiser, o Senhor me resolve esse problema. Quem crê que Jesus resolve? Jesus resolve, irmão. Jesus disse assim: eu quero, torna-te limpo. Mas uma coisa que me encanta nesse texto, irmãos, é o seguinte. Irmão Américo disse que mudou de telefone. Tá bom, irmão Américo, eu mando meu telefone de novo para o irmão. O que acontece? Uma coisa que me encanta nesse relato aqui é o seguinte: é a humildade de Jesus. Muita gente dá ênfase para a cura do leproso. Eu dou ênfase para a humildade de Jesus. Por quê? Olha só, Jesus é Deus, concorda? Jesus podia passar por cima de quaisquer hierarquias que houvesse, ou quaisquer protocolos que houvesse. Jesus podia passar por cima, mas ele cura aquele homem, e o que é que Jesus fala para ele? Vá e mostre-se ao sacerdote e ofereça lá o seu sacrifício. O que é que eu quero dizer para você, irmão? Não dá para você ser crente sem você dizer assim: eu tenho um pastor sobre a minha vida. Ah, você está querendo se sobrepor a nós. De maneira nenhuma, não faço questão nenhuma de ser seu pastor. Sou pastor de quem quer que eu seja. Só que você tem que ter alguém que ora por você. Jesus curou aquele homem, mas ele tinha que cumprir o rito da lei. Ele tinha que ir se mostrar para o sacerdote. Você tem que ter um pastor sobre a sua vida e dizer assim, e orar por mim, se eu sou o seu pastor. Senhor, abençoa a vida do meu pastor. Porque não adianta, irmãos, aqui na terra ele colocou os pastores para a sua vida. Eu, pastor Felipe, pastor Johnny, pastor Roberto. Não adianta. Não adianta você querer ser crente solo, ser crente ilha. Você pode até assistir sozinho na sua casa, mas você tem que entender que você tem um pastor. Eu achei assim encantador há pouco tempo atrás, eu não vou citar o nome da irmã, ela está assistindo aqui inclusive, mas eu achei encantadora, achei bonita a atitude dela. Ela me ligou e disse: pastor, olha, daqui a tanto tempo eu vou ter que viajar ao Rio de Janeiro, porque eu vou passar alguns dias com meu filho. E quando ele me convidou, eu logo pensei, eu preciso avisar o meu pastor. A irmã está lá em Florianópolis. Então, irmão, isso é respeito, isso é aqui, ó. Vai lá e se mostra para o sacerdote. Agora o crente, hoje como é que o crente quer viver? Solto, livre, não tem respeito.
Sabe? Não adianta, irmãos. Se aquele homem não fizesse o que Jesus mandou, a lepra tinha voltado nele. Jesus curou, eu limpei você da lepra, mas vai lá mostrar para o sacerdote. Quem decretava se o cara estava limpo ou não, era o sacerdote. Entendeu? Então, da mesma maneira, hoje, nós temos pastores sobre a nossa vida, para que nós possamos orar pela vida deles. Senhor, abençoa a vida do ancião, abençoa a vida do pastor Johnny, do pastor Felipe, do pastor Roberto. Irmãos, pare e pense nisso. Paulo disse que os homens que trabalham arduamente em pregar e ensinar a palavra são dignos de duplos honorários. Por quê? De dupla honra. Por quê? Eles velam pela sua alma. Mesmo você que está com a internet, você que muitas vezes está com bronca de mim, tem irmão que fica com bronca de mim também, sabia? Fica bronqueado. Porque eu dou conselho e às vezes o irmão não gosta, né? Mas, mesmo você que está com bronca de mim, que talvez esteja me assistindo, ore pela minha vida. Porque orando, talvez, o Espírito Santo trabalhe no seu coração e você reconheça onde está o seu problema. Então, nós devemos orar, devemos entender que nós temos alguém que vela pelas nossas almas. Nós temos alguém com quem nós podemos contar. Você entendeu? Não existe crente que não tem pastor sobre ele. Crente que não tem pastor não é ovelha. Não é ovelha, porque ovelha tem rebanho e toda ovelha tem pastor. Posso ouvir um amém da igreja? Então não importa se você está à distância ou não. Se você me acompanha aqui, não, ancião, estamos juntos. Sou desse rebanho aí sim. Sou do rebanho de Jesus e estou junto com você. E você é o meu pastor. Simples assim, irmão. Foi isso que Jesus também mostrou aqui nessa questão. Não importa se você assiste pela internet. Quando você toma a ceia, você está mostrando que você está ligado ao corpo de Cristo, tá? Uma outra coisa que Jesus destaca aqui é: não conte isso a ninguém. Você não precisa sair contando sua vida para ninguém, irmãos. Você entendeu? Não precisa sair contando. Mas vai mostrar seu sacerdote. Sabe? Tipo assim, situação está difícil, não adianta você ficar socado no quarto. Ai, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não adianta, irmãos. Primeiro lugar, deixa eu falar uma coisa para vocês. E eu não quero, como dizia o professor Olavo de Carvalho, eu não quero me engambar, né? Mas é o seguinte, o que a gente tem que pensar é assim, não adianta que você só consegue dar o que você tem dentro de você. E eu fico muito grato e agradecido a Deus daquilo que eu consigo dar para vocês, que é o que está dentro de mim. E uma coisa muito interessante, irmãos, nesse aspecto, é o seguinte, é que você vai, entra e ora. Só que se você não tem subsídio, Deus, Ele não vai falar para você, faz isso ou faz aquilo. Ele vai falar igualzinho Jesus falou, vai e se mostra ao sacerdote. Você está orando, está faltando alguma coisa, está com um problema, e você fala, já orei, não resolve, pastor. Então, irmão, fala com o pastor. Existe sacerdote ainda, no bom sentido. Sabe, talvez está faltando isso para você. É por isso que você não resolve os seus problemas. Porque Deus, Ele vai usar quem tem subsídio para te orientar. Por que você precisa ir num psicólogo? Você precisa ir num psicólogo porque muitas vezes chegou num ponto que não dá para tratar sozinho mais. Você entendeu? Por que quando nós fazemos o mestrado ou o doutorado em teologia, nós temos psicologia pastoral? É exatamente para entender a cabeça do ser humano, do crente. Então, irmãos, nós precisamos compreender que existe sim uma hierarquia colocada por Deus. Efésios capítulo 4, versículo 5 em diante. Ele deu dons aos homens. Ele colocou na igreja doutores, pastores e mestres, visando a edificação dos santos. Você se considera um dos santos? Para a obra ministerial. Então, se você é um dos santos, você tem que ter pastor. Seja aqui pela internet, seja local, seja em quem você possa confiar a sua vida para momentos difíceis. Porque os momentos difíceis vão chegar. Sabe, eu sempre digo, a vida é como uma roda gigante. Hoje você está em cima, você está pisando. Quando você estiver embaixo, irmãos, alguém vai pisar em você.
Se você foi mais complacente quando você estava em cima, quando você estiver embaixo, alguém vai ser mais complacente com você. Isso é muito legal da gente pensar também, né? Obrigado, irmã Laura. Irmã Laura dizendo que está muito feliz de me ter como pastor. Deus abençoe. Obrigado, querida. Continue orando pela minha vida. Então, irmãos, está aqui um segundo encontro de Jesus que transformou vidas. Transformou a vida do leproso de alguém impuro em alguém puro. Encontrar com Jesus transforma você de um usuário de drogas em alguém limpo das drogas, como nós falamos na legislação. Encontrar com Jesus transforma você de um adúltero em uma pessoa que não adultera mais. Encontrar com Jesus transforma você de um fornicário em alguém que não fornica mais. Encontrar com Jesus transforma você de um cachaceiro desrespeitado para um... Não é para um cachaceiro respeitado, não. Eu já ia usar aqui a frase, varão. É o irmão lá, o irmão que passava, eu sempre lembro do irmão, rapaz, não tem jeito. Os irmãos da internet, eu acho que eles ficam até pensando assim, quem será esse irmão? Mas nem aqui o pessoal sabe. O irmão que passava já na porta do bar, irmão, já olhava se o bar estava aberto. Um dia eu falei com ele assim, falei, varão, procura o Alcoólicos Anônimos. Procura o Alcoólicos Anônimos, varão. Sua mulher está reclamando. E eu tinha que ir lá na casa do cara, rapaz. O cara já tinha bebido duas. Acho que você foi uma vez comigo lá, né? O cara já tinha bebido duas e tal. Aí eu tinha que ir lá na casa do cara. Um dia eu falei para ele assim, varão, procura o Alcoólicos Anônimos. Adivinha a resposta do cara para mim, varão? Pensa aí. Ancião, é melhor ser um pinguço reconhecido do que um alcoólico anônimo. Cara, rapaz, não é brincadeira, varão. Melhor ser um pinguço reconhecido do que um alcoólico anônimo. Falei, não, varão, não é assim, varão. Pelo amor de Jesus Cristo, me ajuda. Então, irmãos, está aí. O encontro com Jesus, ele te traz purificação de coração. Te traz purificação de alma. Te traz purificação no corpo. Te traz purificação no espírito. Amém? Posso ouvir um amém dos irmãos? Está aí um segundo encontro com Jesus, vamos para o terceiro. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados, aliás, Jesus se retirava para lugares solitários e orava. Deixa eu dar um destaque aqui na oração. Irmãos, tem irmão que vai das 5 da manhã até a meia-noite e não ora. Ele vai lembrar de orar, ele já está caindo por cima dele mesmo. Esses dias transportei uma irmã que eu não conhecia, conheci no carro, porque eu vou falando de Jesus também. E aí ela disse assim, ai pastor, eu acho que eu estou em pecado com Deus. Eu falei, por quê? Ai, porque eu deito e eu já começo a cair por cima de mim mesmo e não termino a oração. E aí, irmãos, eu fico pensando comigo mesmo. No trabalho a pessoa não cai para dormir. Você dorme no trabalho lá, varão? Não, né? Você dorme lá, varão? Também não. No trabalho o cara não cai por cima de si. Agora, quando se trata de falar com Deus, a pessoa está cansada. Dá os restos para Deus. Irmãos, a primeira coisa que você tem que fazer na vida é falar com Deus quando você acorda. Antes de colocar o pé no chão, antes de sair com loucura, é falar com Deus. Jesus fazia isso o tempo inteiro. A força de Jesus residia na oração. Um outro ponto interessante. Certo dia ele ensinava, estou no versículo 17. Certo dia ele ensinava, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-los diante de Jesus. Não conseguiram fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus.
Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Aqui nós temos, irmãos, mais 2 encontros com Jesus em um só. Olha só, coloca uma coisa na sua cabeça. Tem pessoas que vão te observar só para te criticar. Só para te criticar. Então, como é que você vence a crítica? Vejam, eles deram testemunho primeiro que Jesus é Deus. Porque se Jesus falou: teus pecados são perdoados, e eles entendiam que somente Deus pode perdoar pecados, somente Deus pode perdoar pecados, então isso significa que eles deram testemunho de que Jesus é Deus, os próprios mestres da lei. E aí, um outro ponto interessante: o encontro com Jesus para eles não foi produtivo. Presta atenção nisso aqui, para você entender. O encontro com Jesus para eles não foi produtivo. Então tem gente que se encontra com Jesus, mas não é produtivo na vida dele. Sério, ancião? Sério. Presta atenção nisso aqui para você compreender. Tem gente que se encontra com Jesus e o encontro com Jesus não é produtivo na vida dele. Estão entendendo? Quem são os que se encontram com Jesus e não tem produção na vida deles? Vamos entender. Diz que os mestres da lei, sabe demais, sabido, doutor. Os escribas, doutor. E os fariseus, guardiães da lei. Olha que interessante. O encontro com Jesus para eles não foi produtivo, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar. Enquanto você não se despojar do seu diploma de doutor, esquece. Esquece. Você tem que ter ele lá bonitinho na parede, se orgulhar dele. Mas não é ele que te dá a sabedoria para resolver as coisas. Vejam, o encontro com Jesus, se você basear naquele diploma, porque pela misericórdia de Deus, como dizia o professor Olavo de Carvalho, não querendo me engambar, mas o que eu mais tenho é diploma, irmão. Se eu pôr diploma nessa parede aqui, ó, enche essa parede todinha. E você não me vê sendo orgulhoso por causa disso. Então, o que ocorre? Quando a gente coloca a nossa sabedoria humana, que foi fruto da síndrome de Eva, que um dia eu vou fazer essa pregação, que veio de um pastor muito famoso, só que eu vou ter que estudar essa pregação, porque ela é muito profunda e eu quero pregar ela depois para vocês. E é muito legal. Enquanto a gente tiver essa síndrome de que eu sei, eu sou doutor, eu entendo, esquece, irmão. A Bíblia não é desse jeito. Hoje eu estou entendendo a dificuldade que vocês têm em entender Bíblia. Hoje eu estou entendendo. Sabe por quê? Porque eu estou indo para o 4º ano do direito já pela graça e pela misericórdia de Deus. Só que tem uma coisa, irmão. Pensa num negócio difícil de entender. Pensa num negócio difícil de entender. Que eu tenho que ler 10 vezes para entender aquele negócio. E às vezes não entendo. Então hoje eu consigo entender, às vezes, a dificuldade que você tem de ler a Bíblia. Mas sabe o que eu faço? Que eu não sou bobo nem nada, né? O interesse de quem que é? É meu, não é do professor. Então o que eu faço? Isso aqui vai de exemplo para você que tem dificuldade de entender a Bíblia. O que eu faço? Vou para a internet, pego o vídeo de professores renomados, não pego qualquer vídeo, e vou ouvir a matéria de novo. Aí eu vou indo, é uma didática diferente e tal, aí eu aprendo a matéria. Por que eu estou te mostrando isso? Estou te mostrando porque compreender a Bíblia também é dom. Também é dom de Deus. Não é você pegar, ler e achar que entendeu. Primeiro, você não conhece o fundo histórico. Segundo, você não conhece o momento em que aquele personagem estava vivendo. Terceiro, você não tem nem noção da região como era. Quarto, você não tem a hermenêutica bíblica para a compreensão. Então é necessário que alguém te ensine. Quem me ouve, eu acho aí que já está avançado aí anos-luz no sistema religioso. Então o primeiro encontro aqui desse relato, é o dos fariseus com Jesus. Não foi bom para eles. Então coloque isso daí na sua cabeça. O encontro com Jesus para você pode não ser bom, enquanto você não se despojar de você mesmo. O Gilberto Gil tem uma música que eu sempre cito, que ela é: quem quiser falar com Deus,
Quem quiser falar com Deus, tem que desfazer o nó das gravatas, tem que se desfazer do seu próprio ego, tem que se desfazer de si mesmo, tem que se desfazer dos seus diplomas, tem que ficar tristonho, tem que se ficar nu de tudo que é de ser humano. Aí você consegue. Porque enquanto você se achar, irmão, eu sou isso, eu sou aquilo, Jesus olha lá do céu, Jesus deve bater na mesa assim, ó, e dá tanta risada, mas tanta risada, Jesus fala, coitado, coitado. Eu me lembro quando Jesus falou para Pilatos, porque Pilatos achou que era alguma coisa. Pilatos olha para Jesus e diz assim: por que você não responde nada? Eu tenho autoridade para te soltar e para te deixar matar, hein? Cuidado comigo, eu sou o cara, hein? Eu tenho autoridade, te bloqueio no WhatsApp também, eu faço, cuidado. Pilatos era isso daí. Jesus olha para Pilatos, dá aquela risadinha interna e diz assim: nenhuma autoridade te teria sido dada se não fosse do alto. Ou seja, foi Deus que te colocou aí. Então esquece que você é o Pilatos. Pilatos teve a oportunidade de ser salvo, irmãos. Ele teve frente a frente com Jesus. A mulher dele falou assim: não mexe com esse homem, pelo amor de Deus. Essa noite eu tive um sonho e a coisa não foi boa. Eu sofri muito nesse sonho. O Pilatos covarde falou assim: eu lavo minhas mãos. Bom, ele vai responder no juízo final, mas tudo bem, paciência, não é? Então esse primeiro encontro aqui dos fariseus com Jesus, para eles não foi produtivo. Mas olha para quem o encontro foi produtivo. O encontro foi produtivo para aqueles 4 homens e para o acamado. E eu já preguei sobre esse relato, não vou pregar tudo de novo, porque eu já preguei sobre esse relato. Mas me mostra muito a fé do acamado e a fé dos 4 homens. Porque já correu a história que Jesus cura. E hoje Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, a mesma coisa, irmãos. Aí já correu a história, ó, Jesus cura. Aí o cara falou: eu tenho que ir lá. Ele pega 4 amigos. E é por isso que eu sempre digo que você tem que ter alguns amigos de confiança, para pelo menos carregar a tua maca ou teu caixão. Se bem que hoje o caixão vai de carrinho. Mas você tem que ter pelo menos 4 amigos de confiança. E aí, eu fico pensando, ele deve falar para aqueles amigos assim, os amigos devem falar: poxa vida, olha, tá difícil, não vai dar para entrar, não tem como. E os mestres da lei estão dentro da casa, sem produtividade nenhuma, só tomando espaço dos outros. O cara fala assim: meu, dá um jeito. Aí sempre tem um mais esperto: vamos entrar pelo telhado. Ah, vamos entrar. Então imagina a empolgação do acamado: vamos entrar pelo telhado então. Aí, mas aparece sempre aquele amigo desanimador: ah, mas pelo telhado, será que vai ser bom? Não, eu quero, entra pelo telhado, eu quero que você entre pelo telhado, eu quero descer pelo telhado, dá um jeito, vamos achar umas cordas. Imagina esses caras saindo correndo atrás de corda, o outro tirando a telha, e o pessoal lá dentro ouvindo Jesus falando: o que está acontecendo? E a telha vai cair? Não, e não vai cair não, presta atenção aqui que eu estou falando ainda. E dali a pouco eles descem o cara. E Jesus fala assim: teus pecados estão perdoados, pega a tua cama e anda. E aí, irmãos, eu fico achando assim maravilhoso esse encontro desse homem com Jesus. Transformou ele de doente em alguém que tinha saúde, ao passo que aqueles que diziam ter saúde estavam muito mais doentes pelos seus pecados, porque confiavam na sabedoria humana. E aí eles reclamam com Jesus: você está blasfemando, porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Aqui é um testemunho claro e evidente de que Jesus é Deus. Não tem como discutir o negócio. Até os fariseus reconheceram. E aí, irmãos, uma coisa interessante, está aqui no versículo 26. Todos atônitos glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Irmãos, eu creio que a coisa mais extraordinária que você não viu, mas crê, foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário para a sua salvação. Está dando problema aqui, varão, está desligado lá, ó. Para a sua salvação. Então, irmãos, nós temos que pensar aqui o seguinte, não é? As pessoas falaram: hoje nós vimos coisas extraordinárias.
Ainda hoje as pessoas querem ver curas, as pessoas querem ver milagres, não importa se são fabricados ou não, é o que elas querem. Tem um pastor amigo meu, ele me disse uma coisa, ele é muito meu amigo, mas assim, o fato de ser amigo, irmãos, não impede de discordar. Eu acho que amigos que são amigos de verdade discordam, às vezes se decepcionam. Eu mesmo fiquei decepcionado com ele nessa fala dele, mas paciência, ele é meu amigo, né? Amigo é amigo. A gente se chateia, mas passa. Aí ele disse assim: pastor, você tem que parar com esse negócio de ficar ensinando o povo. Você ensina demais. Tem hora que eu vejo seus vídeos, você fica ensinando um monte de coisa. Você acredita que o povo aprende alguma coisa? Eu falei: eu acredito que aprende. Ele falou: não, pastor, você tem que dar para o povo aquilo que o povo quer. Você tem que dar para o povo aquilo que o povo quer. Depois que eu comecei a fazer isso, minha igreja encheu. Aí eu falei assim: e o que? Dá mais um, por favor. Eu falei assim: e o que o povo quer, pastor? Aí ele disse assim: pastor, o povo quer ouvir dizer que vai ser curado. O povo quer ouvir dizer que os celeiros deles estarão cheios. O povo quer ouvir as promessas do Antigo Testamento. O povo não quer ouvir o que o senhor prega. Eu dei risada. O outro que é super amigo meu também me liga, porque ele fala que eu sou o pastor dele. Ele também é pastor, mas ele me considera como pastor. E ele fala que eu sou o pastor dele. Me liga: ancião, estou com um problema. Fala, varão. Ancião, vou fazer uma campanha aqui na igreja. Campanha do quê, varão? A campanha da pasta de figo. O irmão crê que o profeta orou e falou que a pasta de figo ia curar o pé do homem? Falei: creio. Aconteceu com o profeta. E o irmão crê no que eu estou falando? Irmão, se você está falando e for pelo Espírito Santo de Deus, vai acontecer. Se não for, eu não posso fazer nada. Não, mas eu queria a bênção nisso aqui, ancião. Irmão, aí você me desculpe, eu não tenho que te abençoar nisso aí. Aí é um projeto que é seu, eu não tenho certeza se é de Deus. Foi lá, agora que eu não sei. Ô ancião, mas você desanima qualquer um, hein, rapaz? Fala: não é que eu desanimo, eu estou ensinando, tem que aprender. Então, irmãos, para aquele homem foi muito bom o encontro com Jesus. Então, quando você encontra com Jesus, você também passa a ter saúde. Uma outra coisa, irmãos, que eu quero ensinar para vocês é assim: não fica só pedindo para Jesus: Senhor, me cura dessa doença. Começa a agradecer a cura, irmão. É assim que funciona. Deus, ele fica feliz quando você agradece primeiro, sabia? Começa a agradecer. Eu, todos os dias que eu acordo, eu agradeço pela saúde. Todos os dias. Primeira coisa: Senhor, muito obrigado por ter saúde. Porque tendo saúde, irmão, o resto a gente resolve. Só que não adianta falar assim: Senhor, me dá saúde. Não, Senhor, obrigado pela saúde. Quem aprendeu a orar, dá um amém. É assim que se ora. Senhor, obrigado por esse emprego. Irmão, é ex nihilo. Você tem que trazer à existência o que ainda não existe. Deus fez isso na criação do universo, e é exemplo para nós. Você tem que trazer do mundo espiritual aquilo que ainda não existe na sua vida. Então não é ficar pedindo, é agradecendo: Senhor, muito obrigado pela cura. Só que agradecer crendo, mas crendo de verdade. Quem crê que cura? Cura, irmão, cura. Então para de orar errado, passa a orar certo. Está desempregado? Senhor, muito obrigado por esse emprego que eu sei que o Senhor já está providenciando para mim. Quem crê que Deus providencia? Ele é o Jeová Jiré. Senhor, muito obrigado, porque eu sei que a libertação dessa situação que eu estou vivendo hoje, ela está às portas, mas é com fé. Se você exercitar a fé desse jeito, você vai perceber que vai acontecer igualzinho o paralítico. Seu encontro com Jesus vai produzir cura. Amém? Vamos para o último encontro. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Aliás, perdão, errei aqui. Tem um texto acima. 27, desculpa, obrigado, pastor.
Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi. Esse aqui é o Mateus, sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Levi levantou, deixou tudo e o seguiu. Aqui, irmãos, tem um detalhe muito interessante. Publicano ou cobrador de impostos era um pessoal odiado por todos os judeus, porque eles cobravam imposto para Roma. E eles muitas vezes, eu quero pregar Zaqueu de novo, eu gosto daquela pregação do Zaqueu. E o Zaqueu, aqui nós estamos falando de Mateus, mas vamos lá que o Zaqueu conhecia o Mateus. Quando o Zaqueu ele se converte, ele fala assim: ó, eu vou dar da minha fortuna 4 vezes mais, se eu roubei alguém. Ele sabia que ele tinha roubado pra caramba. Falou: é só chegar que eu entrego, não tem problema nenhum. Então eles extorquiam o povo. Então os caras eram tudo rico. E era o caso do Mateus. Jesus falou assim: vem comigo. Ele levantou, largou a coletoria, largou o emprego dele e falou: estou indo. É uma força, né, irmão, que o Espírito Santo produz na vida da pessoa, né? Que é fantástica. E aí, olha só que interessante. Então Levi, que é o próprio Mateus, ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Eu gosto de Jesus porque Jesus era autêntico. Jesus era fantástico. Se eu vivesse no tempo de Jesus, irmão, Pedro ia ter um trabalho para disputar uma vaga comigo, que eu vou dizer para você, viu? Ia ser difícil nós dois ali, hein? Porque o que eu gosto do ensinamento de Jesus, não ia ter para ninguém. Esse eu já gosto lendo. Imagina você viver com Jesus, que é isso que eu quero que vocês vejam, que inclusive é que eu estou pregando nos Pela Bíblias do lançamento da graça, que eu vou fazer playlist separada, só graça, para esse Pela Bíblias aí. Então, olha só que coisa interessante. Tá ali um monte de gente. Ali tem prostituta, ali tem cobrador de impostos, ali só tem gente da ralé. Uma hora eu quero pregar também sobre a caverna de Adulão, que Jesus só pega gente ruim. Irmãos, e aí os fariseus falam assim: por que o seu mestre, por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Vejam só que interessante. Isso ainda está inserido na nossa sociedade humana, irmãos. Isso ainda está inserido, que é algo que nós precisamos vencer e que a igreja precisa vencer. O preconceito. Não existe lugar para preconceito na cabeça do cristão. Cristão tem que ter mente aberta, irmão. Cristão tem que ter mente aberta. Coloca isso na sua cabeça. Entende? E presta atenção como eu vou falar, para depois ninguém falar que eu estou falando o que eu não falei. Porque tem uns idiotas que gostam de dizer que eu falei o que não falei. A igreja não está preparada para receber pessoas doentes, conforme Jesus vai dizendo aqui. Aqui, ó. Jesus respondeu-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. A igreja não está preparada para receber pessoas que, do ponto de vista bíblico, são considerados doentes, no sentido que são pecadores não convertidos, porque todos nós temos a doença do pecado. Então fica claro que não está tendo aqui uma discriminação no que eu estou falando. Todos nós temos a doença do pecado. Mas existem pessoas que precisam ir para a igreja conhecer Jesus. E sabe o que a igreja faz? Simplesmente vira a cara para essas pessoas. Hoje existem algumas igrejas, são chamadas igrejas inclusivas. São muito criticadas. Eu não critico. Por que eu não critico? Porque são igrejas que estão abrindo as portas para pessoas com uma moral que a igreja tradicional não aceita. Não aceita. Então eu preciso muito que os irmãos entendam isso. Quem está entendendo onde eu estou chegando? Não tem jeito, irmãos. A igreja foi feita para quem precisa. Sabe? Se entrar por aquela porta uma pessoa que você identificar um comportamento, um gênero diferente, você não tem que se esquivar dessa pessoa. Você tem que abraçá-lo e você tem que convidá-lo a conhecer Jesus. Quem crê que dá mudança de vida? Isso é a igreja, irmãos. Então, Jesus falou assim, ó: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele veio chamar
os pecadores. É por isso, irmão, que não dá para você ficar no sapatinho, não dá para você ficar no salto alto, achando que você é isso, que você é aquilo, tal. Porque não, se você se considera assim, não foi você que Jesus veio chamar. Eu lamento. Você tem que entender que você também é pecador. Jesus veio chamar os pecadores, certo? E aí agora, então nós tivemos aqui mais 2 encontros. Eu falei que eram 4, mas na verdade dentro de um virou mais um. Então são 5 encontros. Nós vimos 3 pessoas que tiveram a vida transformada para melhor. Eu ensinei vocês a orarem. Não peçam mais. Agradeçam antes. Agradeçam a Deus antes, que você vai ver que a cura chega. Agora vamos para o último encontro. Aliás, já estamos no último encontro, né? Que é o de Mateus. Que é o de Mateus agora, que também os mestres da lei estão lá curiando a vida de Jesus. E para Mateus foi uma grande transformação, embora ele fosse um pecador. Para aqueles que se consideravam muito bons, não teve transformação. E o texto continua. E eles lhe disseram, porque fariseu é dose, irmão. Fariseu é igual o pessoal que fica me perseguindo na internet. Eles querem achar um pedacinho, eles querem achar um negocinho para ficar falando. Eles não têm, mas eles querem achar. E eles disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Ponto. Para e olha para mim aqui. Os discípulos de João são crentes, são do sistema evangélico. Eles ficam orando, fazendo campanha de oração, eles ficam fazendo um monte de coisa, e eles ficam jejuando. O dos fariseus também são crentes, mas os teus não fazem nada disso. Vocês não fazem campanha, vocês não fazem nada. Jesus diz assim: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus se apresenta aqui como o noivo da igreja. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e naqueles dias jejuarão. Porque o jejum, irmãos, ele é produtivo, inclusive até hoje, além de fazer bem. O jejum, além de fazer bem, ele é produtivo espiritualmente. Por exemplo, tem coisas que Jesus Cristo disse: acorda, varão, presta atenção. Tem coisas que Jesus, ele disse assim, ó: este espírito só pode sair com oração e jejum. Então tem coisa que você tem que jejuar. Tem uma situação na sua vida que eu não sei qual que é, mas ela está vindo já há muito tempo. Mas pergunta para mim, quantas vezes você parou e jejuou sobre esta oração, para Deus te dar uma saída? Pergunta para mim. Quando foi que você parou e falou: não, eu vou fazer um jejum? Porque o crente crente é a coisa mais maravilhosa do mundo. Como dizia o meu amigo pastor César Ferreira, quem gosta de crente é só Jesus. Porque crente é fantástico. Aí você fala para ele fazer o jejum, ele diz: mas eu posso beber água, pastor, durante o jejum? Aí me dá uma raiva. Não, é para fazer jejum, água tem que beber. O corpo humano não vive sem água. Jejum é de comida, não é de água. Entendeu? A água faz até bem durante o jejum. Purifica o corpo, ajuda, deixa mais esbelto. Então pega esse costume. Só que não só para ficar bonito. Quando você está com um problema muito sério, fala com Deus: Senhor, jejum de 12 horas. O Daniel fez isso, 21 dias. 21 dias, eu quero pregar Daniel aqui, a batalha de Daniel com o príncipe da Pérsia. 21 dias, irmãos. O jejum de Daniel. Tem coisa, irmão, que só vai com jejum. Tem demônio que só sai com oração e jejum. Tem situação na sua vida que só sai com situação e jejum. Ou, com o quê? Com oração e jejum. Não tem jeito. Então aprende isso. Para de ficar lutando com as suas próprias forças. Para de ficar lutando porque você tem um diploma acadêmico. Para de ficar lutando porque você acha que você é o tal. Para de ficar lutando porque você acha que tem condições financeiras. Tua força reside em Deus. Coloca isso na tua cabeça. Então contou a eles essa parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha.
Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer o vinho novo, rebentará vasilhas e se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois o vinho velho é o melhor. Irmãos, é o seguinte, presta atenção nisso aqui que eu vou falar agora, que é muito sério. Tem situações que você está arrastando na sua vida, a vida inteira. E você está tentando colocar remendo novo em roupa velha. Não vai dar certo. E aí você tem que ter sabedoria para identificar. E é para isso que você tem pastor para te ajudar. Tem situações que você está arrastando na sua vida. Às vezes é um casamento improdutivo que você está arrastando na sua vida o tempo inteiro. Você vive infeliz, a pessoa vive infeliz. Ah, mas é que a gente não pode separar, ancião, porque Deus falou isso ou aquilo. Então, irmãos, aí é uma coisa que a religião diz, né? Eu tenho assim minhas dúvidas sobre isso. Quer dizer, eu tenho minhas certezas, né? Mas para vocês tem que ser dúvidas. Que eu não estou incentivando ninguém aqui a se separar. Mas tem situações na vida que você vai arrastar. Tem situações na vida que você fica arrastando. Você fica colocando remendo novo em pano velho. Vai rasgar, irmão. Vai ficar pior depois. Tem um cidadão que eu ajudo ele há mais de 10 anos. Eu já falei para o cara. Preguei aqui há pouco tempo atrás sobre isso. Sobre a circuncisão. Preguei sobre isso há pouco tempo atrás. Todo mundo lembra. Tem coisa, irmão, que você tem que cortar na carne. Tem coisas que não vai dar certo. Não adianta você querer consertar. Não vai dar certo. Pode ficar tranquilo. Não vai dar certo. Ah, é, pastor? O senhor é bem otimista. Não é que eu sou otimista, irmão. É que assim, eu sou prático. Eu falo a verdade para vocês. Você entendeu? Porque tem coisas que você vai arrastar, vai arrastar, vai arrastar e não vai dar certo. Pastor, meu filho está envolvido com drogas. Já, quanto tempo, irmã? Ah, tem 5 anos. Já internei, já saiu da clínica, já voltou, não sei mais o que faço. Remendo novo em pano velho. Não tem o que fazer. Ou ele toma consciência disso, e você pode falar, ou então vai continuar a mesma coisa. E você que vai se desgastar. Entendeu? É por isso, irmãos, que eu optei por uma coisa. Não me desgastar, mas por nada. Nem por relacionamento. E nem com membro de igreja. E vocês são uma bênção. Graças a Deus que vocês são uma bênção. E eu oro pela vida de todos vocês, assim como os outros pastores. Mas hoje em dia, irmãos, sabe algumas conclusões que a gente vai chegando? Você como pastor, você abençoa, abençoa, abençoa e abençoa a vida da pessoa. Mas aí, irmão, um belo dia a pessoa fica meio chateada com você. Aí ele pega e vai embora da igreja. Aí ele quer que você liga para ele e dá aquela bajulada, sabe? Sabe aquela bajulada fantástica? Aquele textão de internet que é para trazer o crente de volta para a igreja? Então, no começo eu até fazia isso, porque eu pensava que era função do pastor. Aí depois que eu entendi que o crente tem responsabilidade, agora eu estou ensinando isso aos meus companheiros pastores, que um dia na minha falta pastorearão essa igreja, como já pastoreiam. Irmãos, eu entendi que não adianta. Hoje em dia o crente vai embora da igreja, é ele quem perde. Porque se eu tivesse um pastor que nem eu, não querendo me engambar, que nem diz o professor Olavo de Carvalho, mas se eu tivesse um pastor que nem eu não perdia um culto. Sinceramente. Eu já tive pastor assim, eu não perdia um. Porque eu ia, saía, era produtivo. Era produtivo, mudava a minha vida. Você entendeu? Então, queridos irmãos, eu quero que vocês pensem nisso. O encontro com Jesus, ele muda. Ele muda. Eu sempre digo para vocês, a mudança já aconteceu na vida de vocês. É por isso que eu não falo. O último pessoal que saiu da igreja me mandou um textão, eu simplesmente disse, vai com Deus, que a bênção de Deus te acompanhe. E acabou. Não foi assim, pastor Johnny? Não quero saber por que ele saiu. Saiu porque não está bom. O dia que eu saí de algum lugar é porque não está mais bom para mim. Eu estudava numa faculdade, não ficou bom para mim, eu mudei. Simples assim. Achei melhor, graças a Deus, que não piorou, né? Duro é quando você muda, depois você fala, que porcaria que eu fiz. Aí é dose. E aí fica com aquele senso de orgulho, de arrependimento e vai fazer o quê, né? Palma para Jesus. Acabou.
Irmãos, pensem nisso. Deixa eu dar um alô pessoal da internet, seguindo o pastor Felipe ora e o pastor Johnny da Bênção Apostólica. Vamos orar pela Natália e pelo Benjamin, que o Benjamin não está bom. Vamos dar um alô aqui para quem está assistindo conosco. Nossa irmã Maria Aparecida Ávila, o nosso irmão Jorge Reinaldo, o Fábio Diego, a Magali Giotto, a Márcia, nossa irmã Juraci, Maria Aparecida Mota Constantino, nosso irmão Fabiano, a Laura Freitas, a Lita, a nossa irmã Maria Pereira, nossa irmã Jacinete Barreto, nossa irmã Albaniza, o nosso irmão Dalmo Barnabé, a Milânia Viana, nosso irmão Mário, mais a irmã Vani, a nossa irmã Iraci de Souza. A irmã Iraci é outra ovelha fiel. Ela fala, eu não largo o pastor de jeito nenhum. Inclusive, ela já falou que vai vir na inauguração da igreja nova. A nossa irmã Elza Jardim, o nosso irmão Américo, ele também dando uma boa tarde para todo mundo, que lá na França já é tarde. A nossa irmã Suélia, a Maria Aparecida, o Ide Varjão, o Guilherme Bonatti, a Elisandra Moeda, a Maria Aparecida elogiando os louvores, a Aparecida Teles, a nossa irmã Albaniza, a Nancy, o Tarcísio Lamarque, a nossa irmã Pompeia, a Maria Puma, a Suélia também, juntamente com seu marido, ela citando aqui o Salmo 73, 26, a Maria Puma diz, ancião Edson, o senhor está muito bem fisicamente, está se cuidando, isso é maravilhoso, que cuide da saúde mental e física, parabéns. Muito obrigado, irmã Maria Puma, meu progresso tem sido manifesto, varão. Mas a custa de passar muita fome também, viu? Vai pensando que é moleza. A Dani Lima está com a gente, a Rô Silva lá na Inglaterra, o Álvaro José, o Corpo Governante, a nossa irmã Jacinete Barreto com o irmão Dalmo Barnabé. A Daniela diz, bom dia a todos na paz de Cristo. Às vezes temos que ser rápidos no ouvir e vagarosos no falar, legal. Os irmãos todos aqui dando um amém. O José Roberto Cueba agradecendo. A Dalva Picácio dando a paz de Cristo. Nosso irmão Américo Costa contribuindo com a obra. Nossa irmã Maria Aparecida também. A nossa irmã Alaide também está com a gente. A Mara Puma também contribuindo com a obra. A Jacinete diz, eu amo mergulhar nesses filmes bíblicos que o ancião passa para todos nós. Gratidão, meu irmão, Jesus te abençoe. Obrigado, irmã. É um prazer saber que Deus tem nos usado para poder abençoar a vida de vocês. A nossa irmã Maria Pereira, não podemos nada por nós mesmos. Dependemos da misericórdia de Deus em cada aspecto da nossa vida. Sem Deus nada somos. Muito obrigado, irmã. A Ana Lúcia Inês, a paz de Cristo. Pastor Roberto, grande abraço, pastor. O irmão Hilário lá na França. A nossa irmã Antônia Mota também contribuindo com o canal, Deus abençoe. O nosso irmão Américo Costa pedindo meu telefone de novo, eu mando para o irmão, pode ficar tranquilo. A Laura Freitas, eu agradeço por ter um ancião como meu pastor, valeu, irmã, Deus abençoe. O Maurício também dizendo que ora por mim, pelo pastor, obrigado. A nossa irmã Maria Constantino, a nossa irmã Mara Puma, estou feliz por ter me colocado o Senhor na minha vida, ancião Edson Reis. Depois lá da seita, fiquei solta e Deus me mostrou o Senhor. Eu sou grata ao nosso Criador Jesus Cristo. Fico muito feliz, irmã, que bom que Deus te colocou no caminho. O Luiz Alberto, o Jorge Brian, a Miriam Brian e a Alice. A nossa irmã Albaniza, quando eu vejo o pastor pregar a teoria da prosperidade, eu corro a léguas. É isso aí, irmã. Nosso irmão Américo Costa, dá de ver e comer aqui não deu para entender, irmão Américo, desculpa. É que o irmão Américo fala francês e português, espanhol, então às vezes ele mistura um pouco. Daniela Pereira, falando que a água limpa os rins durante o jejum. A irmã Maria Aparecida dizendo que está com esse pensamento ultimamente. A irmã Maria Pereira diz, palavra que te acorda e edifica, Deus abençoe você, meu pastor querido. Palavra que nos aviva. A Rô Silva, gratidão, meu pastor. A Linda, eu quero o Senhor como meu pastor, senão eu ando à deriva. Muito obrigado. Tá vendo? Crente é assim, irmão. Ovelha tem que estar dentro de um rebanho e tem pastor na terra para cuidar. Quem não se acha dentro de um rebanho, seja online, seja físico, tem que ver sua condição de ovelha. A Maria Aparecida Ávila, gratidão por essa excelente reunião que nos instrua cada dia mais. Valeu, irmã Maria. Juraci, a nossa irmã Maria Aparecida Constantino, pastor Felipe, pedindo oração pela filha Andréia e pelo genro que está com câncer. A filha dela está com fratura na coluna. Então, dá uma olhadinha aí no comentário, por favor.
A irmã Maria Aparecida Costa ainda diz que ama os ensinamentos e que ela é grata por eu ser pastor dela. Bom, gente, foi uma reunião muito produtiva, graças a Deus. Eu espero ter passado para vocês. Sabe por que eu preguei isso aqui hoje? Eu vou contar para vocês. Tem uma semana, irmãos, que eu não durmo direito. Uma semana. E eu comecei a prestar atenção e eu vi que não era coincidência. Deus, Ele começou a me acordar todo dia 2 horas da manhã. Todo dia 2 horas da manhã, mas assim, batido de relógio. E eu falei: Senhor, se for o Senhor, tem que ser 2 horas da manhã de novo. Porque eu acordei 2 horas da manhã e veio uma voz ao meu coração que disse: pregue Lucas 5. Peguei, coloquei lá no Bíblia Online para ouvir. 2 horas da manhã, ouvi. Falei: não sei o que Deus está querendo falar, mas com alguém Deus está querendo falar hoje. Pensei comigo. Aí no dia seguinte fui dormir de novo. Cravado, 2 horas da manhã acordo, sem vontade no banheiro, sem nada. Olhei, a voz veio de novo: pregue Lucas 5. Falei: não, tem alguém que precisa dessa pregação, não sei quem é, mas que tem. Ou está online ou está fisicamente. Mas desses 4 encontros aqui, alguém tem que se encontrar nessa pregação. Peguei e fui dormir. Dormi de novo, tal. Dia seguinte tomei um remédio para dormir. Falei: se for de Deus eu vou acordar de novo. Se não for, eu não vou acordar. Tomei o remédio, irmão. Dia seguinte eu acordei 2 horas da manhã de novo. Eu falei: não é possível. E a voz veio de novo: pregue Lucas 5. Segunda, terça e quarta. Falei: tá bom, Senhor, eu vou pregar Lucas 5. Eu vou pregar Lucas 5. Então, irmãos, eu acho que Deus ainda fala. E se essa palavra foi para você, quer seja online, quer seja fisicamente, não considere como palavra de homem. Considere pelo que verazmente foi, como a palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Pastor Felipe ora, Pastor Johnny da bênção apostólica. E vamos ter mais um excelente final de semana. Orem pela aquisição de um novo prédio. Eu recebi uma nova informação que o Pastor Johnny me trouxe, que a moça que trabalha com a aprovação, ela está de férias e tem uma outra lá que está tentando fazer. Então acho que por isso talvez a falta de agilidade não conseguiu ainda resolver o nosso problema. Mas eu peço aos irmãos, mesmo que estão aí pela internet, que continuem contribuindo. Nós vamos ter que fazer uma modificação no prédio para poder fazer o projeto para as crianças. Nós vamos fazer um negócio muito legal em nome de Jesus. Muito obrigado a você que assistiu. Fica aí, a bênção apostólica é muito importante. Erga suas mãos no momento e receba a bênção de Deus com a oração da fé. Oremos, igreja. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu oro agora em clamor, Pai, pelos nossos irmãos, Pai, com quais estão enfermos, Senhor Deus. A filha da nossa irmã Maria Constantina, Senhor, que só possa vir abençoá-la, Pai, curá-la, Pai. Como a Tua palavra nos diz, que se for conforme a Tua vontade, se o Senhor quiser, você possa vir curá-la, Pai, sará-la, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor possa vir curá-la, Pai, a sua coluna, Senhor, no nome de Santo Jesus. Possa curar também, Pai, o genro da nossa irmã, Pai, que está com câncer. Que você possa vir curá-lo, Senhor, no nome de Santo Jesus, se for conforme a Tua vontade. Nosso irmãozinho, Pai, o Benjamin, juntamente com a nossa irmã Natália, possa vir curá-lo, Pai, no nome do Santo Jesus. Abençoa, Pai, os irmãos e as irmãs que estão aqui nesse momento, Pai, aqui no salão de reuniões, com suas mãos levantadas. Que nosso pastor, Pai, o Johnny, possa vir e ungí-lo, Pai, se for conforme a Tua vontade, possa vir curá-lo, Pai, e restaurá-lo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Os irmãos que estão buscando a cura, Pai, aqueles irmãos também que estão buscando aqui a sua cura, Pai, na sua cura na questão espiritual, possa vir curá-lo, Pai, restaurá-lo, Pai, no nome do Santo Jesus. E que seja feita a Tua vontade, meu Deus. Possa vir prosperar nos irmãos que estão buscando, Pai, uma prosperidade, uma busca de melhoria financeira. Que for conforme a Tua vontade, meu Deus, seja feita. E abençoa cada irmão, cada irmã que está aqui nessa manhã. Abençoa a semana, Pai, que está se iniciando. E que toda a honra, glória e louvor seja dada a Ti, Pai. E venha com a Tua cura, com o Teu refrigério para cada alma que está aqui clamando a Ti, Pai, em espírito e verdade, Pai. No nome de Jesus eu agradeço. Amém e amém, Senhor. Aleluia. Pastor Johnny.
Que a graça salvadora do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Que a tua face brilhe como óleo e no seu coração seja ministrado a paz. Uma semana de vitória, irmãos.